A gente recebe a conversar conosco aqui o especialista Coronel José Vicente, que já foi secretário também e é um estudioso nessa área e já está ao vivo aqui no nosso All News. Olá, Coronel, seja bem-vindo, bom dia. Não estou ouvindo o seu áudio, não sei se é lá ou cá, aqui, ali. Abre aí pra gente, on. Desculpa. Bom Foi. dia, Fabiola. Bom Bom dia a dia. todos. Vamos lá. Bom dia. É bom ou é ruim? Vai ajudar ou vai piorar? É um ataque à soberania ou a gente vai poder contar com os Estados Unidos e acabar com o PCC e Comando Vermelho por aqui? Não, ninguém vai acabar com nada, né, Fabiola? Mas, de qualquer maneira, essa ação dos Estados Unidos, ela dá uma prioridade imensa para estruturas muito poderosas que os americanos têm, de maneira geral, para todos os seus problemas na área de segurança. E isso é um problema, mas também é uma oportunidade, como se costuma dizer. Porque aí essas estruturas todas poderão ser mobilizadas, inclusive com fortes fontes de financiamento que o governo federal americano tem, e pode criar oportunidades para aproveitar já umas estruturas de comunicação que existe nessas autoridades, já tinha com o FBI, com o Ministério Público, com a Polícia Federal aqui brasileira, o promotor Lincoln Gaquia fez diversas ações com o FBI, que tem controle criminal dentro do território americano. Agora entra o DEA, já estava aqui, na verdade, na América Latina, aí entra a CIA poderosa, com mais estruturas também. Mas o que eu vejo de preocupação, Fabio, não é que os Estados Unidos vão fazer alguma ação operacional contra crime organizado no Brasil, não vão atacar lá a favela, no complexo de Favela da Maré, onde tem três facções, uma delas amaldiçoada com a peste de terrorismo, que é o Comando Vermelho, mas lá está o terceiro comando puro, o amigo das amigas, está lá ainda, estão brigando entre si numa favela de 140 mil habitantes. Nessa favela, como outras tantas, elas impõem uma falha de soberania a cerca de 4 milhões de cariocas da região metropolitana que estão sob influência de facções armadas, de traficantes, também das milícias, que os americanos não estão tão preocupados assim. Mas o que me preocupa bastante é que há muito descuido, de maneira geral, com as questões de segurança pública no Brasil, que acabam fomentando o poderio dessas facções. Nós temos aí, e está sendo exaustivamente demonstrado, imensas falhas de regulação, de fiscalização em áreas de atividades financeiras, como é o caso das fintechs, que gerou aí até uma ação muito bem feita pelo Ministério Público de São Paulo, mas mostrando que onde há vulnerabilidade, aí, como há vulnerabilidade em toda a cadeia logística do suprimento de combustível do Brasil, você cria oportunidades para a entrada de estruturas criminosas, não só a PCC, né? Ele também está se aproveitando para tirar dinheiro, tirar lucro disso. Nós temos estimados 38 bilhões de prejuízos só na área de cartões de crédito, de poupanças nas nossas estruturas financeiras. Então, as fraudes vão acontecendo em imensa quantidade. O Ministério Público de São Paulo, inclusive, desenvolveu uma ação junto com uma entidade internacional e está concluindo um mestrado e um curso de especialização só no direito penal econômico, para aprender um pouco mais, não só sobre a legislação, mas sobre o mecanismo que favorecem as ações criminosas. Esse é um desafio também multitarefa, como você observou, o Ministério Público vem fazendo aqui, a operação acabou no culto, agora fez uma operação complementar, que o governo federal está tentando tirar uma casquinha nessas operações, obviamente, mas se percebe a necessidade de grande articulação, de repressão, como vem acontecendo. Ministério Público, mais 7 entidades aqui em São Paulo. Aí tem o Banco Central, tem COAF, outras estruturas do Estado, como Polícia Civil, Militar, Federal, etc. O que demonstra claramente que uma estrutura tão complexa como é o crime organizado no Brasil demanda também uma resposta de maior complexidade, de maior coordenação pela necessidade de muitos braços para atuar nessas áreas. Outra questão que eu gostaria também de mencionar é que as Forças Armadas têm, desde 99, uma lei complementar que dá atribuições de
poder de polícia nas fronteiras, áreas fronteiriças, poder de polícia todo, controle aéreo da aeronáutica e controle marítimo em todas as águas do país, a Marinha, para esse papel de polícia. As nossas fronteiras não estão sendo devidamente cuidadas e por lá entram estruturas internacionais. Aí a soberania, sim, está ameaçada. Entram drogas, armas, munições, contrabando, entra por todas as fronteiras e isso configura ameaças, como nós estamos tendo na região amazônica, por exemplo. Eu estive em Manaus na semana passada, num debate sobre a questão da segurança na região, e essa questão está mal colocada. A Polícia Militar da Amazônia, que tem um grande canal aberto aí ao fluxo de drogas, principalmente, estão discutindo se vão colocar barcos. Quem tem que colocar barco na região amazônica é a Marinha. Então, as Forças Armadas estão devendo uma participação também nesse processo de conjunção de recursos. O Josias vai fazer uma pergunta ao senhor. Vai lá, Josias. Coronel, o promotor Gaquia, que é de fato hoje a nossa maior autoridade em termos de combate ao PCC, né? Ele mencionava, em entrevistas que concedeu na semana passada, o risco que está embutido nesta decisão do governo americano de classificar Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas. Hoje, como o senhor realçou, há uma colaboração do Brasil com os Estados Unidos, o FBI, o DEA, já colaboram com autoridades brasileiras, só que esse assunto agora, sob a classificação de terrorismo, passa para a CIA, para o Pentágono, e os dados devem começar a ser tratados como dados sigilosos. Então, o promotor Gaquia levantava o risco, olha, agora não vão mais colaborar de forma tão fluida como colaboravam antes. O senhor não considera esse pormenor um risco? E não acha que há muita politicagem por trás disso, que esconde na prática uma ausência absoluta de propostas sobre segurança pública na campanha eleitoral que nós estamos vivendo já? Bom, a pobreza de propostas na área de segurança é evidente, né, Josias? Nós não temos, há muito tempo, desde o Michel Temer, que desenvolveu ali uma boa política nacional para a segurança pública, fez um plano detalhado, e é um bom ponto de partida para o próximo presidente, seja ele quem for, dar uma retrabalhada em cima dele, mas desde então nós estamos à deriva nessa questão. Né? Nunca tivemos efetivamente, a não ser esse momento do Michel Temer, curto momento, que teve até o Ministério da Segurança Pública, que é um instrumental necessário para o enfrentamento dessa questão. Mas o que eu vejo aí é que fora das políticas, Josias, nós temos decisões, a fala toda do Trump, do Lula, etc., mas as estruturas operacionais do DEA, do CIA, do FBI, são estruturas muito profissionais que estão muito além desses momentosos políticos que estão ocupando as cadeiras presidenciais. Eles falam muito sério. Eu visitei a estrutura do FBI, inclusive no interior, tem os grandes bancos de dados deles, e a conversa é muito profissional. É uma conversa de médico, praticamente. Trata de assunto objetivamente, tecnicamente, embora saiba que existe algum peso político nessas questões. Mas o peso principal é o profissionalismo. E aí a CIA vai entender com certeza que não adianta tornar tudo muito confidencial, porque ela vai precisar de informações do Brasil a respeito de questões sobre o crime organizado, especificamente do Comando Vermelho e PCC. E se vai precisar dessas informações, vai abrir um canal de trocas. Então, no primeiro momento, a gente vê o lado do meio copo vazio, mas é importante entender que existem estruturas muito sérias. O Lincoln aqui é um exemplo de competência e de integridade, inclusive, porque é sempre importante lembrar que o Lincoln está nessa cruzada há 20 anos e há 20 anos é ameaçado. Ele não consegue ir no cinema, no shopping center, comprar um saco de pipoca com a família. Ele se impôs esse sacrifício pela causa do serviço público. E tem muita gente nesse sentido. Muita não, mas tem. Né? Então eu não vejo dessa forma tão negativa, não. Carla, de Brasília, quer fazer uma pergunta ao senhor. Vai lá, Carla.
Coronel, bom dia. Em relação ao risco, por exemplo, o Josias falou aí dessa questão das informações, o senhor minimizou, acredita na troca. Mas em relação ao risco de uma eventual operação militar aqui no Brasil, e aí o senhor também disse que as Forças Armadas estariam devendo, principalmente nessa questão das fronteiras. Como é que o senhor acha que deve ser o encaminhamento aqui do Ministério da Defesa do Brasil? Algum tipo de preparo tem que ser feito para evitar qualquer tipo de risco nesse sentido, de vulnerabilidade militar, por exemplo? Ah, cara, não é bem a minha área, né? Essa área de sistema de defesa, eu tenho muita conexão, eu faço parte de um grupo na USP, faço parte de um conselho que debate muitas dessas questões, mas a gente sabe que as Forças Armadas estão atentas, mas com uma certeza de que não haverá nenhuma operação militar dentro do Brasil. Os americanos não vão comprar uma guerra dessa, uma encrenca dessa, até porque nós temos laços de cooperação de coisa de séculos, né? A diplomacia americana e brasileira, como eu estava falando, também é muito profissional e ela sabe cuidar um pouco desses excessos políticos de momento. Não vejo a menor possibilidade disso. Uma ação contra o Maduro era um outro contexto ali na Venezuela, mas o Brasil não se aplica. Os políticos, eles sempre têm o juízo de pensar um pouquinho para frente, né? Apesar de ter sempre alguns mais exagerados aí desses excessos, nessas exceções, mas isso não vai acontecer. É claro que as Forças Armadas precisam muito, no meu entendimento, repito aqui a minha posição, é necessário dar a devida atribuição para as Forças Armadas cuidarem melhor das fronteiras, porque nós estamos com ameaça à soberania, principalmente na Amazônia, algumas áreas onde o fluxo de drogas e armas entra muito pesado. Isso está nas suas incumbências legais, isso é cuidar de soberania. Nessa semana, o presidente Lula, ou a gestão presidencial, a gestão da economia, fez aí um contingenciamento de 4 bilhões e 400 milhões da área de defesa. Nós temos um projeto que é o Sistema de Inteligência e Monitoramento de Fronteira, o SISFRON, que também vem sendo subnutrido aí dos recursos necessários para fazer os cuidados da segurança de nossa fronteira. Nós não temos recurso, a Polícia Federal, com 15 mil integrantes, deve ter pelo menos 500 só cuidando da segurança presidencial, não está apetrechada aí para cuidar dessa questão da segurança fronteira. E por lá entra boa parte da ameaça à nossa soberania. Mas não é de Força Armada Americana, não. É de Força Armada de criminosos que atuam em toda essa região. Coronel, bom dia. O senhor estava citando há pouco, por favor, professor. Não, pode ir, Josias, vamos lá. O coronel citou, na conversa que estamos tendo aqui, a Operação Carbono Oculto, né? Que, de fato, revelou falhas, vulnerabilidades incríveis, sobretudo aí na área de combustíveis. E há um problema relacionado à cooperação com os Estados Unidos, que é o fato de que boa parte das armas utilizadas pelo crime organizado no Brasil vêm dos Estados Unidos, né? Desmontam lá, mandam para cá desmontado, montam aqui. E nessa área de combustíveis, o maior sonegador do Brasil, Ricardo Magro, da Refit, que faz parte dessa investigação iniciada pelo Ministério Público em São Paulo, ele está refugiado nos Estados Unidos, em Miami, está lavando dinheiro no estado de Delaware. Não haveria necessidade também de uma contrapartida dos Estados Unidos para acabar com o envio de armas para o Brasil? O senhor fala das vulnerabilidades na fronteira, e é um fato concreto, mas essas armas chegam aí pelo Porto de Santos, né, desmontadas em containers, e o fato de também não haver muita preocupação, aparentemente, dos Estados Unidos com criminosos brasileiros que lá estão, isso não deveria preocupar também o governo americano e não deveria ser motivo de intensificação de solicitações do governo brasileiro à Casa Branca? Muita solicitação dessa já existe. Na recente visita ao presidente Lula, lá em Washington, já se deixou aberto aí um prazo de 30 dias até para o entendimento de várias comissões, inclusive uma delas seria nesse sentido do crime organizado, especificamente em relação à aplicação financeira nos Estados Unidos, eventualmente de criminosos brasileiros que estejam lá. Isso aí já estava aberto, ficou subentendido que teria essa continuidade. Eu imagino que elas estejam acontecendo. Eu repito, é importante sempre apostar que áreas técnicas, existem funcionários muito interessados fazendo isso, a Polícia Federal está cuidando disso, o Ministério Público faz,
O que nós precisaríamos, evidentemente, é ampliar mais a coordenação. Nós temos um Ministério Público exemplar aqui em São Paulo. Nos últimos 7 anos fizeram mais de 1.000 operações, já conseguiram condenação de uns 700 membros do PCC, conseguiram disponibilizar imóveis, muito dinheiro que estava na mão das facções. E esse é um exemplo. O Rio de Janeiro não tem um Ministério Público tão ativo, tão atuante e tão competente como aqui. Deveria ser. Mas precisamos também de uma articulação que é difícil da Polícia Federal com as polícias dos estados e com os ministérios públicos também. Então, essa coordenação, no primeiro momento, você lembra, Josias, quando foi feito, encaminhado o projeto pelo Ministério da Justiça, daquele projeto anticrime organizado, ele acabou tirando uma previsão de criar uma agência nacional anticrime organizado. Nós não temos uma estrutura como essa, até porque não seria, até o Ministério da Segurança Pública também não temos. O Lula espera aprovar a PEC da segurança, que está parada lá no Senado, para, segundo ele, dar início a essa estrutura de coordenação. Não precisa de PEC. Nós precisamos de uma estrutura de coordenação que já se viu que o Ministério da Justiça não faz. Não fez com Lewandowski, não fez com Flávio Dino, não está fazendo com o atual ministro. E o Brasil precisa não só de coordenação, mas precisa disso com urgência. A ação que o Ministério Público fez com Carbono Oculto aqui em São Paulo foi decorrente de uma articulação do próprio Ministério Público de uma maneira informal. Não tem os canais previstos para isso. Trouxe 7 entidades, inclusive a Polícia Federal foi chamada, convidada, até porque tem outros braços do problema em outros estados. Mas não pode ficar dependendo da boa vontade, da competência de uma entidade do estado. Essa coordenação, quando você fala de uma agência nacional, seria uma agência como o COAF. O COAF, se não me engano, tem 12 membros de variadas instituições que fazem a fiscalização de movimentações financeiras atípicas e ajuda muito as polícias. Aliás, as polícias civis do Brasil, de maneira geral, pouco pede da ação do COAF. Um levantamento feito mostra que metade dos relatórios de informações financeiras, os RIFs, é da Polícia Federal. As polícias civis estão desnutridas, também com baixa competência e capacidade de acompanhar o crime organizado. Essa é uma outra dura realidade que nós temos também. Vai lá, professor Schneider. Coronel, agora boa tarde, né? Quase. Não, bom dia ainda, faltam 10 minutos. Prazer falar com o senhor. Para mim, 2 questões. A gente falou já dos impactos que eventualmente podem ter no Brasil, em especial na economia brasileira, essa nova medida do governo americano. Mas eu tenho aí 2 questões para o senhor. A primeira delas é em relação à própria, vamos dizer, ao próprio intercâmbio entre as agências brasileiras e as agências americanas, né? A gente sabe que isso acontece há muitos anos, né? E a gente sabe que existe essa colaboração entre polícias, entre Ministério Público e agências americanas, né? Então, nesse sentido, a primeira pergunta é, essa medida, a despeito do mal que ela pode nos fazer, ela não é inócua do ponto de vista de combate ao crime organizado, à medida que essa relação ela já existia? E a segunda questão... será que o nosso problema não está mais dentro do Brasil do que nesta relação entre o Brasil e os Estados Unidos e outras agências? Quer dizer, será que a nossa dificuldade maior não é entre garantir um intercâmbio entre as polícias civis dos estados e os seus ministérios públicos, ou entre essas polícias civis, ou entre essas polícias civis e outras agências como a Polícia Federal, Receita Federal, o COAF, que o senhor acabou de citar? Quer dizer, não falta estruturar, de um lado, melhor as polícias civis estaduais para combater o crime e garantir uma colaboração efetiva entre as agências federais e as estaduais? Olha, Alexandre, realmente o problema é basicamente nosso, né? Às vezes dá até a impressão que o PCC é nosso e gringo não põe a mão nele. Na verdade, o que nós vemos aqui nos últimos, vamos dizer, 25 anos, o PCC nasceu na década de 90, Comando Vermelho, esse pessoal veio todo se estruturando no século XXI. E de lá para cá, nós não assistimos a uma ação decisiva dos órgãos, aí todo mundo, né? Polícia Federal, as polícias civis, no final de contas, são os que cuidam mais desse aspecto de investigação e inteligência. A expansão do crime organizado, de maneira geral, nós estamos falando de 2 facções que receberam o batismo de terrorista pelo governo americano, uma decisão política deles lá.
Mas o fato é que a expansão ela se deveu não às suas competências criminosas, suas competências de governança criminal. Elas se desenvolveram também no espaço aberto pela ineficiência e até pela corrupção das polícias brasileiras. Então, a desenvoltura, a força dessas facções, além dessa, nós temos circulando facções satélites, temos umas 70 facções satélites rodando em volta dessas duas grandes naves-mães do crime organizado. E elas cresceram, ganharam espaço. O espaço é concedido pela ineficiência policial. Como as milícias, era uma milícia no Rio de Janeiro há 20 anos atrás, na região oeste, Rio das Pedras, agora são centenas de milícias no Rio de Janeiro, porque a polícia deixou, com a sua condescendência criminosa até. Então, quando o Trump toma essa medida, é claro que isso aí pode afetar, em termos de benefício na luta contra o crime, um tanto, porque há forças, toda a força que puder ajudar é muito bem-vinda, evidentemente. O que é importante é que essa força americana envolvida nessa questão seja devidamente canalizada pelo bom entendimento dos canais diplomáticos e canais profissionais, de polícias e Ministério Público. Esses canais já existem, tem que ser retrabalhado, evidentemente. Então, há essa crise, há essa oportunidade, sim. Mas é importante que se faça agora a autocrítica, onde nós, estrutura todas essas que você mencionou, Alexandre, as polícias civis, elas estão paupérrimas. Quando a gente fala paupérrimas, é porque um estudo feito já sobre a eficiência de esclarecimento de homicídios, que é o principal termômetro da eficiência de uma estrutura de investigação, ela é muito fraca, 1/3 dos homicídios apenas são esclarecidos. Mas o que tem a ver isso com o crime organizado? Tem a ver porque mostra a fragilidade institucional dessas polícias civis nessa capacidade de investigar. E isso, o homicídio é o crime mais fácil de investigar, apesar de tudo. Se elas estão mal aí, estão mal no resto. E nós não estamos vendo nenhum programa, aliás, faz tempo, né? Não vemos nenhum programa para capacitar essas estruturas importantíssimas a dar uma resposta que nós precisamos. Então, as polícias fazem parte do problema, mas elas também fazem parte da solução. Coronel, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Uma boa tarde para o senhor. Até a próxima. Até uma próxima, Fabíola. Boa tarde a todos. Boa tarde.